Você já parou para pensar se a pessoa que dorme do seu lado todas as noites, que toma café com você e faz planos para o futuro, é realmente quem você acha que é? Eu sei, é uma pergunta pesada, dessas que a gente evita fazer para não estragar o dia. Mas eu ando pensando muito nisso ultimamente. A gente passa a vida toda acreditando que está seguro dentro de casa, que por mais que o mundo lá fora seja difícil e cruel, dentro de casa a gente está protegido. Eu também pensava assim. Eu acreditava que a confiança era algo que não precisava ser testado depois de 20 e tantos anos de casamento. Mas eu te pergunto, e se o lugar que você acha seguro for o mais perigoso? Eu não sei explicar direito o que sinto enquanto escrevo isso aqui. É uma mistura de uma raiva que eu tento segurar e um vazio que parece que não vai embora. Eu sou o Ricardo, tenho 48 anos e moro em São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. A vida inteira eu trabalhei no ramo da metalurgia. Tenho uma fábrica pequena, coisa de família mesmo, que meu pai deixou para mim. É um trabalho pesado, sabe? Barulho de máquina o dia todo, cheiro de óleo queimado, graxa que não sai da unha nem com reza braba. Mas eu sempre tive orgulho disso. Eu achava que todo aquele esforço estava protegendo minha família. Eu lembro que, antes de tudo acontecer, eu vivia numa espécie de paz que hoje eu vejo que era mentira. Minha rotina era sempre a mesma. Acordava cedo, antes do sol sair, tomava meu café enquanto a Helena ainda dormia. Eu olhava para ela e pensava, poxa, que sorte eu tenho. Ela sempre foi uma mulher muito bonita, comunicativa, dessas que todo mundo gosta. A gente se conheceu na juventude, casamos, tivemos nossos filhos, era o roteiro perfeito. Na fábrica as coisas nunca foram fáceis, mas eu dava conta. Eu ficava ali na produção, cuidando das máquinas. Tem uma ferramenta que a gente usa muito, que se chama fresa. Para quem não é da área, imagina uma broca gigante e muito forte, cheia de dentes, que gira em alta velocidade para cortar e moldar o aço bruto. É um trabalho de precisão. Se você errar 1 milímetro na fresa, você estraga uma peça caríssima, ou pior, se machuca feio. Eu sempre fui muito cuidadoso com isso. Eu gostava de ver o metal bruto virando algo útil. E eu achava que a minha vida era assim também, sólida, moldada com esforço. Só que a Helena, ela sempre foi o meu financeiro. Ela dizia que eu já tinha estresse demais lidando com funcionário, com máquina quebrando, com prazo de entrega. Deixa que eu cuido das contas, Ricardo. Você foca no que você sabe fazer, ela falava. E eu, o confiado, o bobo, aceitava. Eu achava que era um gesto de amor, um jeito dela me poupar. Eu passava o dia na graxa e chegava em casa querendo só um banho e o colo dela. Eu nem olhava extrato bancário. Se ela dizia que o mês estava apertado, eu trabalhava mais. Se ela falava que precisava de um dinheiro extra para casa, eu fazia hora extra na fresa até tarde da noite. Eu lembro de uma vez, faz uns 2 anos eu acho, não lembro se era uma terça ou quarta-feira, mas o dia tinha sido exaustivo. Ela me apareceu com uma história de que a mãe dela, a minha sogra, precisava de uma cirurgia urgente na vista. Coisa cara, particular, porque pelo convênio ia demorar 6 meses. Eu não pensei 2 vezes. Tirei um dinheiro que eu estava guardando para trocar um torno da fábrica e dei na mão dela. Eu me senti o herói da família naquele dia. Vi ela me abraçando, agradecendo, dizendo que eu era o melhor homem do mundo. Enquanto conto essa história agora, eu me sinto um pouco mal, porque hoje eu sei que a cirurgia nunca existiu. Mas na época eu dormi feito um anjo, achando que tinha feito bem. Hoje eu vejo o quanto eu fui cego. Talvez você que está me ouvindo agora também tenha essa mania de confiar demais, de achar que todo mundo tem o mesmo caráter que você. Se você já sentiu que seu esforço foi usado contra você, ou se já passou por uma decepção dessas que tira o chão, deixa um gostei aí no vídeo e aproveita e comenta de qual cidade você está acompanhando esse meu desabafo. Bom, mas as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não percebi na hora. Foram pequenas coisas.
A Helena começou a ficar muito próxima de uma amiga de infância dela, a Sandra. Elas não se desgrudavam. Era shopping, era café, era ligação de horas. Eu achava bom. Pelo menos ela se distrai, eu pensava. Eu ficava lá na metalúrgica, no meio do barulho, achando que estava tudo certo. Aí teve aquela história da reforma da cozinha. Ela cismou que os armários estavam velhos, que a pia estava vazando. Eu olhava e não via nada de errado, mas ela insistiu tanto que eu acabei cedendo. Ela contratou um pessoal, disse que ia cuidar de tudo para não me amolar. Todo dia ela me pedia um valor diferente. Ricardo, o pedreiro pediu adiantado. Ricardo, o mármore subiu de preço. E eu ia pagando. Eu trabalhava dobrado, chegava em casa com as costas moídas, mas via a cozinha ficando bonita e achava que valia a pena. Só que tinha um detalhe. Ela nunca me mostrava as notas fiscais. Dizia que estava tudo guardado numa pasta, que depois a gente via. E eu, idiota, nunca cobrei. Eu confiava cegamente, mas o dia que tudo desmoronou, eu lembro como se fosse ontem. Foi há uns 4 meses. Eu estava na fábrica, sozinho, já era fim de tarde. O pessoal já tinha ido embora e eu estava tentando terminar um serviço numa peça de inox que estava me dando trabalho. Eu estava cansado, com a cabeça cheia. Resolvi ligar para ela para avisar que ia atrasar para o jantar. Eu liguei, ela atendeu, a gente conversou coisa de 1 minuto. Eu falei que estava terminando o ajuste da fresa e que logo saía. Ela disse: "Tá bom, amor, se cuida, tô te esperando." Eu fui desligar o celular, mas minhas mãos estavam sujas de óleo, sabe? O aparelho escorregou, bateu na bancada e caiu num canto, perto de uma poça de fluido de corte. Eu achei que tinha encerrado a ligação, mas não encerrei. Eu ia me abaixar para pegar o telefone, mas o barulho da máquina ainda estava diminuindo a rotação, e eu ouvi uma voz vindo do celular. Era a voz da Sandra, a tal amiga. Elas estavam no Viva Voz ou algo assim. Eu parei por um segundo. Não foi por maldade, foi só curiosidade de ouvir o que elas iam falar. Mas o que eu ouvi me congelou. "Ele já desligou?" a Sandra perguntou. Já desligou. O coitado tá lá enterrado naquela graxa, achando que tá ganhando o mundo, a Helena respondeu, e deu uma risada. Uma risada que eu nunca tinha ouvido dela. Não era a risada da minha esposa. Era uma risada fria, de deboche. Eu senti um suor frio descer pela nuca. Fiquei ali parado, com o pano de limpeza na mão, ouvindo a conversa que ia mudar a minha vida para sempre. A Sandra continuou. "E o dinheiro daquela carga de aço que ele vendeu semana passada, você conseguiu desviar?" "Claro", a Helena disse, com uma naturalidade que me deu nojo. "Já tá na conta da minha mãe. O Ricardo é tão previsível, Sandra. Ele assina qualquer coisa que eu coloco na frente dele se eu fizer um carinho no pescoço. Ele acha que tá pagando as dívidas da empresa, mas mal sabe que o CNPJ dele tá uma peneira e que a nossa casa na praia já tá quase quitada no nome da minha irmã." Cara, eu não sei explicar o que acontece com um homem numa hora dessas. Parecia que nada do que eu fiz tinha valido de nada. Eu senti uma vontade de gritar, de quebrar aquela máquina, de sumir. Mas eu não fiz nada. Eu continuei ali, agachado, ouvindo. "Mas e quando ele descobrir?" a Sandra perguntou rindo. "Ele não vai descobrir. Ele é bruto demais para entender de finanças. E quando eu cansar de brincar de casinha, eu saio com o bolso cheio e ele que se entenda com o oficial de justiça. Ele que fique com as máquinas velhas dele. Eu quero é sombra e água fresca." Eu ouvi o clique do telefone desligando do lado de lá. Fiquei ali no escuro, cercado pelo cheiro de sujeira. Parecia que aquela vida nem era mais minha. A mulher que eu amava, que eu protegia, estava me tratando como um caixa eletrônico descartável. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam pretas de graxa, calejadas, mãos de quem trabalhou a vida toda. E eu percebi que, enquanto eu estava ali moldando o aço, ela estava moldando a minha ruína. Mas o que ela não sabia, e o que eu só percebi naquele momento de dor, é que aço a gente não quebra fácil.
A gente molda, a gente entorta, mas ele é resistente. Eu não fui para casa naquela hora. Eu não ia conseguir olhar para a cara dela sem explodir. Eu sentei num banco velho que eu tenho lá e fiquei olhando pro nada. Eu precisava pensar. Eu não podia ser o Ricardo previsível que ela descreveu. Se ela queria um jogo, ela ia ter um. Só que dessa vez, eu ia jogar com os olhos bem abertos. Eu comecei a puxar pela memória cada situação estranha dos últimos anos. Cada vez que o contador da empresa, o seu Getúlio, tentava falar comigo e ela cortava. Ah, Getúlio, não amola o Ricardo com isso agora, ele tá cansado. Eu achava que era cuidado. Agora eu via que era cerco. Ela controlava tudo sem eu perceber. Eu era o motor que gerava o dinheiro. E ela era a mão que direcionava para onde ele ia, sem eu ver. Eu pensei nos meus filhos. Como é que ela conseguia olhar para eles e fazer isso com o pai deles? A ganância dela não tinha limite. Eu lembro de ter sentido uma vergonha enorme. Vergonha de mim mesmo por ter sido tão ingênuo. Eu confiei demais. Simples assim. Mas a tristeza passou rápido. O que veio depois foi um frio na barriga. Uma clareza que eu nunca tive. Eu percebi que se eu chegasse em casa brigando, ela ia dar um jeito de virar o jogo, de esconder as provas, de me fazer passar por louco. Ela era mestre nisso. Eu precisava de provas. Eu precisava agir como se nada tivesse acontecido. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu voltei para casa à tarde. Disse que a máquina tinha dado um problema sério e que eu estava exausto. Ela veio com aquele beijinho de Judas, perguntando se eu queria jantar. Eu olhei para ela e vi um monstro, mas forcei um sorriso. Tô sem fome, Helena. Vou só tomar um banho e deitar. Eu deitei, mas não preguei o olho. Eu ouvia a respiração dela do meu lado e sentia um asco que não cabia no peito. Como é que alguém consegue dormir tão tranquila depois de dizer aquelas coisas? Eu fiquei ali, no escuro, planejando o meu próximo passo. Eu ia descer no porão daquela mentira e ia tirar tudo a limpo. Cada centavo, cada transferência, cada mentira sobre a cirurgia da mãe dela e sobre os armários da cozinha. Eu mal sabia por onde começar, já que ela escondia tudo, mas eu sabia de uma coisa. O Ricardo previsível tinha morrido naquela tarde na metalúrgica. O homem que ia acordar no dia seguinte era alguém que ela não conhecia. No dia seguinte, eu já não era o mesmo. Só de lembrar agora, eu ainda sinto meu coração acelerar. Eu precisei parar um pouco antes de continuar escrevendo essa parte porque dói, sabe? Dói ver que a pessoa que você mais confiava é a que mais queria te ver no chão. Mas eu não ia ficar no chão por muito tempo. Amanhã cedo eu ia começar a minha própria investigação. E o que eu ia descobrir nos dias seguintes? Bom, eu não estava preparado para metade do que viria por aí. Não sei como consegui levantar da cama naquela manhã seguinte. Acho que foi a força do hábito, ou talvez aquele instinto de sobrevivência que a gente só descobre que tem quando o mundo desaba. Eu olhei para Helena dormindo ali do meu lado, com aquela expressão serena, o cabelo espalhado no travesseiro. Me deu um frio estranho na hora. Como é que pode, sabe? Você passa 20 anos achando que conhece cada detalhe, cada linha do rosto da pessoa, e de repente percebe que aquilo tudo é só uma máscara muito bem pintada. Eu levantei bem devagar para não acordar ela. Fui para o banheiro, joguei uma água gelada no rosto e fiquei me encarando no espelho. Eu parecia 10 anos mais velho. Enquanto me barbeava, as palavras dela no telefone ficavam martelando na minha cabeça. O Ricardo é previsível, ele assina qualquer coisa. Cara, aquilo doía mais que se ela tivesse me dado uma surra. Eu, que sempre me orgulhei de ser o porto seguro dessa casa, de ser o cara que resolvia tudo,
estava sendo tratado como um estorvo, um caixa eletrônico que ela pretendia descartar quando o saldo acabasse. Sabe, é muito estranho esse sentimento de ter que fingir que você ainda é o mesmo bobo de sempre. Eu desci para a cozinha, fiz o café, e quando ela apareceu com aquele sorriso de "Bom dia, meu amor", eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não explodir. Eu dei um beijo no rosto dela, um beijo seco, que ela nem percebeu, e disse que tinha muito serviço na fábrica, que ia sair mais cedo. Ela ainda comentou com aquela voz de sonsa que eu estava trabalhando demais e que precisava descansar. Descansar. Mal sabia ela que meu descanso tinha acabado para sempre naquele chão de fábrica sujo de óleo. Eu fui para a metalúrgica em silêncio. Eu não quis ouvir rádio, não quis barulho. Eu só pensava por onde começar a desatar esse nó. Quando cheguei lá, as máquinas ainda estavam paradas. O cheiro de ferro e fluido de corte, que sempre me deu paz, agora parecia pesado. Eu entrei no meu escritório, aquela salinha apertada que fica no mezanino, e comecei a olhar para as pastas de documentos. Até então, a Helena trazia tudo mastigado para eu assinar. "Ricardo, isso aqui é o imposto, isso aqui é a folha de pagamento." E eu, confiando nela como se fosse a minha própria mão, assinava sem ler. Eu comecei a revirar as gavetas. Eu estava procurando o contrato daquela carga de aço que ela mencionou na ligação. Eu lembrava de ter vendido uma quantidade grande para um cliente antigo de Piracicaba. O valor era bom, ia dar um fôlego para o final do ano. Eu procurei e não achei a cópia do contrato original. Achei uma via que parecia ser a oficial, mas o valor que estava ali era quase 30% menor do que o que eu tinha combinado com o cliente. Na hora, meu cérebro deu um estalo. Eu peguei o telefone e liguei para o comprador. Um cara que eu conheço há 15 anos, o seu Alberto. "Alberto, tudo bem? É o Ricardo. Escuta, aquela última carga que te mandei, você ainda tem o comprovante de transferência aí? Eu tô com uma dúvida aqui no fechamento." Ele me mandou a foto em 2 minutos. Quando eu olhei o valor, o estômago deu um nó. O valor estava correto, o que eu tinha combinado, mas a conta para onde ele mandou o dinheiro não era a conta da empresa. Era uma conta que eu nunca tinha visto na vida. Tinha o nome de uma tal de consultoria e gestão, que eu nem sabia que existia. Enquanto eu olhava para a tela do celular, eu senti uma tontura. Eu precisei sentar. Aquela era a primeira prova física da punhalada. Não era mais só uma conversa de telefone, era um fato. Ela estava tirando o dinheiro por trás, sem eu ver. Contando isso agora, parece que eu fui muito devagar, né? Mas você nunca se sentiu assim? Você quer acreditar que existe uma explicação lógica, que talvez seja um engano, mas o coração já sabe a verdade antes da cabeça aceitar. Eu decidi que precisava falar com o Getúlio, o meu contador. O Getúlio é um senhor de quase 70 anos, de pouca fala, que cuida da minha contabilidade desde que meu pai era vivo. Ele sempre foi muito correto, mas nos últimos 2 anos a Helena começou a ir lá sozinha entregar os papéis. Ela dizia que era para me poupar da burocracia. Eu fui até o escritório dele, ali no centro de São Caetano. Eu não avisei que ia. Quando entrei na sala dele, o velho levou um susto. "Ricardo? Que surpresa, rapaz! A Helena não vinha hoje com os documentos?" Eu sentei na frente dele, olhei bem nos olhos dele e disse: "Getúlio, eu preciso da verdade. Como é que estão as contas da metalúrgica de verdade, sem o filtro da Helena?" Ele tirou os óculos, limpou na flanela e deu um suspiro longo. Eu vi ali que ele estava escondendo algo, ou pelo menos que ele estava desconfortável há muito tempo. "Ricardo, eu tentei te ligar algumas vezes, mas a Helena sempre dizia que você estava viajando ou que estava com algum problema de saúde e não podia se estressar. Eu achei estranho, mas como ela é sua esposa e sempre teve procuração para resolver as coisas..." Eu senti um ódio subindo, mas me segurei. "O que você viu, Getúlio? Fala logo."
Ele abriu uma pasta no computador e me mostrou a situação real. A empresa que eu achava que estava estável estava atolada em empréstimos bancários que eu nunca tinha autorizado consciente. Eram empréstimos de capital de giro com juros absurdos, e o dinheiro entrava na conta da empresa e saía em 2 ou 3 dias para essa tal conta de consultoria. Eu perguntei para ela sobre esses pagamentos, Ricardo. Ela me disse que era um serviço de assessoria que você tinha contratado. Eu achei um valor alto para uma empresa do nosso porte, mas quem sou eu para questionar o que você decide com ela dentro de casa? Eu não conseguia nem falar. Eu só via os números na tela, a minha vida, o meu suor, o futuro dos meus filhos estava sendo drenado. O Getúlio me contou que a empresa estava no limite, que se entrasse mais uma dívida grande, eu corria o risco de perder as máquinas. As minhas máquinas, cara. As ferramentas que meu pai comprou com tanto sacrifício. Eu saí de lá cego de raiva, mas com uma missão. Eu precisava descobrir para onde aquele dinheiro estava indo depois dessa conta de consultoria. Eu voltei para a fábrica e me fechei na salinha. Comecei a puxar pela memória a história da cirurgia da sogra. Eu lembro que na época a Helena me pediu 40 mil reais. Ela disse que a mãe dela estava perdendo a visão, que precisava de uma lente especial importada. Eu lembro de ter ido ao banco com ela, de ter assinado a transferência. Eu fui um completo imbecil. Eu confiei tanto que nem pedi para ver o orçamento do hospital. Sabe o que eu fiz? Liguei para minha sogra. A dona Alzira sempre foi uma mulher simples, meio fofoqueira, mas nunca me pareceu má pessoa. Eu usei de astúcia, coisa que eu nunca tinha feito. Dona Alzira, tudo bem? Aqui é o Ricardo. Escuta, eu estava comentando com um amigo aqui da fábrica sobre aquela sua cirurgia na vista, sabe? Ele está com o pai com o mesmo problema. Como é que foi a recuperação? A senhora está enxergando bem? Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que durou séculos para mim. Cirurgia, Ricardo? Que cirurgia, meu filho? Eu nunca fiz cirurgia nenhuma na vista. Eu uso esses óculos de descanso aqui, mas nunca operei nada. Naquele momento, eu tive que desligar. Eu inventei uma desculpa qualquer, disse que devia ter me confundido e desliguei. Eu estava tremendo tanto que o celular quase caiu da minha mão. 40 mil reais. 40 mil reais que eu tirei do caixa da empresa, que eu deixei de investir em equipamento novo para pagar uma mentira. Enquanto eu coloco isso aqui no papel, eu ainda sinto gosto amargo na boca. É um tipo de dor estranha, como se algo tivesse acabado. Eu decidi que não ia confrontar ela ainda. Se ela achava que eu era previsível, eu ia ser a pessoa mais imprevisível do mundo. Eu comecei a agir de um jeito diferente. Eu chegava em casa e fingia que estava tudo bem, mas eu estava observando cada detalhe. Eu percebi que ela passava horas no celular, sussurrando. Quando eu entrava na sala, ela mudava de assunto ou guardava o aparelho rápido. Antigamente eu achava que ela estava resolvendo coisas da casa. Agora eu via que era o crime acontecendo na minha frente. Eu lembro de uma noite, a gente estava jantando, e ela começou a falar de novo daquela reforma da cozinha. Disse que o pedreiro precisava de mais 5 mil reais para finalizar o acabamento do granito. Eu olhei para ela, para o rosto dela que eu tanto amei, e vi uma frieza que me deu medo. Ela estava ali, comendo a comida que eu paguei, na mesa que eu comprei, mentindo na minha cara por causa de 5 mil reais que provavelmente iam para a conta da praia dela. Claro, Helena, amanhã eu vejo isso para você, eu disse com a voz mais calma do mundo. Eu vi o brilho de satisfação nos olhos dela. Aquele brilho de quem acha que tem o controle total sobre o outro. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu pensei, aproveita, Helena. Aproveita porque o seu tempo de luxo às minhas custas está com as horas contadas. Eu comecei a me perguntar, quem mais sabia disso? A Sandra, com certeza. Aquela mulher era a sombra da Helena.
Eu precisava descobrir o papel dela nisso tudo. Eu passei os dias seguintes num estado de alerta constante. Eu não dormia direito. Eu ficava pensando em como reverter os empréstimos, em como proteger o que ainda sobrava. Eu descobri que ela tinha colocado a casa da praia, que eu achava que era nossa, fruto de uma herança do pai dela que a gente tinha completado o valor, no nome da irmã dela, a tal da Vera. Tudo que eu achava que era patrimônio da nossa família, na verdade, estava blindado fora do meu alcance. Ela estava preparando o terreno para me dar um pé na bunda e me deixar só com as máquinas velhas e uma montanha de dívidas. Contando assim, parece que eu estava sendo muito frio, né? Mas a verdade é que eu chorava escondido no banheiro da fábrica. Eu sentia uma dor física no peito. Eu pensava nos nossos filhos, que já estavam grandes, mas que ainda dependiam da gente para muita coisa. Como é que ela ia explicar para eles que destruiu o pai deles por ganância? Essa era a minha maior preocupação. Eu comecei a perceber que ela falava de mim para os meninos de um jeito depreciativo. Ah, seu pai está meio esquecido. O pai de vocês está ficando muito nervoso com o trabalho. Ela estava plantando a semente da minha incapacidade mental para, se precisasse, me interditar ou algo pior. Cara, é um nível de maldade que a gente acha que só existe em filme, mas acontece aqui, em qualquer lugar onde um homem se deixa levar pela confiança cega. Eu olho para trás e vejo tantos sinais que eu ignorei, tantas vezes que o Getúlio tentou me avisar e eu cortei ele porque a Helena resolve. Você já sentiu que, às vezes, a gente quer ser tão bom, tão provedor, que acaba ficando cego? Que a gente confunde amor com entrega total da nossa dignidade? Eu passei a última semana levantando cada centavo que saiu daquela conta de consultoria. Eu descobri que o destino final de parte do dinheiro era uma conta em um banco digital no nome da própria Helena, que eu nem sabia que ela tinha. E os valores eram altos. Enquanto eu ia descobrindo essas coisas, eu ia guardando tudo numa pasta na nuvem, com senha. Eu tirei fotos de todos os documentos que o Getúlio me mostrou. Eu gravei as conversas com a minha sogra e com um cliente de Piracicaba. Eu estava juntando prova de tudo. Eu lembro que, numa sexta-feira, ela me chamou para a gente ir jantar fora. Disse que a gente precisava comemorar o aniversário de casamento que estava chegando. Eu fui. Fui e paguei a conta, claro. Eu olhava para ela do outro lado da mesa com aquele vestido novo que ela devia ter comprado com o meu dinheiro desviado e pensava em como a vida é irônica. A gente estava ali, celebrando 20 anos de uma história que, na verdade, era um golpe. Eu até agora não falei nada para ela. Eu estou esperando o momento certo. O momento em que eu tiver todas as pontas amarradas. Mas o cansaço está começando a pesar. Fingir todo dia, dar boa noite, dormir na mesma cama, isso está me destruindo por dentro. Às vezes eu tenho vontade de simplesmente arrumar uma mala e sumir. Deixar a metalúrgica, deixar as dívidas e começar do zero em outro lugar. Mas aí eu olho para as máquinas, lembro do meu pai, lembro de quem eu sou. Eu não vou dar esse gostinho para ela. Eu não vou deixar ela vencer essa guerra. Eu sei que o confronto está perto. A Helena está ficando mais ousada, fazendo mais pedidos, me pressionando para assinar novos papéis. Ela está com pressa. Talvez ela já tenha algum outro plano em mente. Ou talvez a Sandra esteja pressionando ela para agilizar o bote final. Mas antes de eu continuar contando o que aconteceu quando eu finalmente decidi agir, eu queria te perguntar uma coisa sincera. Você acha que o perdão tem lugar numa situação dessas? Ou será que, quando a traição chega nesse nível de planejamento e frieza, a única saída é a justiça seca e o corte total? Eu parei muito para pensar sobre isso. Eu sofri muito, cara. Só de lembrar desse peso que eu carreguei sozinho nessas semanas de investigação, eu sinto que envelheci o que não devia. Mas eu precisava ser forte. Pelos meus filhos, pela memória do meu pai e pelo meu próprio respeito. Se você já se sentiu traído na sua confiança mais profunda, você sabe do que eu estou falando.
Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Você confrontaria na hora ou esperaria para ter todas as provas na mão como eu fiz? É bom ouvir outras opiniões, porque às vezes a gente acha que está ficando maluco sozinho. Aquela reunião com o advogado, eu não esqueço o cheiro daquele escritório até hoje. Tinha cheiro de papel velho e café requentado, mas parecia que o ar estava mais pesado do que o normal. Eu não lembro se era uma terça ou quarta-feira. Acho que foi na quarta, porque o caminhão de entrega da metalúrgica tinha atrasado e eu estava com a cabeça a mil. O nome do cara era Dr. Marcos, um sujeito sério, de pouca conversa, que um amigo me indicou como sendo faca na caveira. Eu cheguei lá, sentei naquela cadeira de couro que rangia a cada movimento meu e coloquei a pasta que eu tinha montado em cima da mesa. Contando isso agora, parece que eu estava calmo, né? Mas eu tremia por dentro. Parecia que eu estava entregando a minha vida para um estranho examinar. O Dr. Marcos foi folheando os papéis, olhando as fotos dos extratos, as mensagens que eu consegui imprimir, e o silêncio dele me matava. De vez em quando, ele soltava um ou balançava a cabeça. Eu fiquei ali, olhando para as minhas mãos, tentando tirar uma mancha de graxa que tinha ficado na cutícula, sentindo uma vergonha que eu não sabia onde enfiar. Ricardo, ele falou, finalmente tirando os óculos e me encarando. Eu vou ser muito direto com você. Isso aqui não é erro. Foi tudo planejado para te quebrar. Aquilo me travou na hora. Você já sentiu aquela pontada no coração que parece que ele vai parar de bater? Parece que dá uma arritmia. Pois é, o advogado me explicou que a Helena não estava só tirando um trocado. Ela estava usando o crédito da metalúrgica para fazer dívidas em meu nome, enquanto limpava o faturamento real para aquela conta da irmã dela. Ela estava criando um cenário onde, daqui a 6 meses ou 1 ano, a fábrica ia estar com um nome tão sujo que os bancos iam tomar as máquinas. E ela, do outro lado, ia estar com a vida ganha, morando numa casa na praia que legalmente não era minha, mas que foi paga com cada gota do meu suor. Ele me mostrou um detalhe que eu não tinha visto. A tal empresa de consultoria que ela criou, o endereço comercial era o mesmo de um salão de estética que ela frequentava com a Sandra. Ou seja, elas nem se deram ao trabalho de esconder muito, porque sabiam que eu nunca ia checar. Elas estavam rindo da minha cara no meio do cafezinho e da manicure. Eu saí de lá com a cabeça latejando. Enquanto eu voltava para o trabalho, eu pensava, como é que se olha para uma pessoa depois disso? Como é que se senta na mesma mesa para jantar? Eu precisei parar algumas vezes antes de continuar escrevendo sobre isso, porque a raiva que eu senti naquele dia ainda me faz suar frio. Eu não sou um homem violento, nunca fui, mas a vontade que eu tive foi de chegar em casa e jogar tudo pro alto. Só que o Dr. Marcos me avisou. Se você explodir agora, Ricardo, você perde tudo. O jogo dela é psicológico, o seu tem que ser documental. Então eu voltei para casa naquela noite e o teatro continuou. E foi aí que a coisa ficou mais pesada. A Helena estava na sala, conversando com o nosso filho mais novo, o Tiago. Eu parei no corredor, sem eles me verem, e ouvi ela dizendo: Tiago, seu pai está muito estressado. Ele não está mais dando conta da fábrica. Eu estou tentando ajudar, mas ele é cabeça dura. Se as coisas começarem a faltar aqui em casa, você já sabe de quem é a culpa. Cara, ela estava me destruindo na frente do meu próprio filho. Ela estava preparando o terreno para que, quando o golpe final viesse, eu fosse o vilão, o fracassado que deixou a família na mão. Você já viu alguém que você ama te tratar como se você fosse um móvel velho que não serve para mais nada? É uma humilhação que dói na alma.
Eu senti uma vontade de entrar ali e desmascarar tudo, mas eu respirei fundo, engoli o seco e entrei na sala como se não tivesse ouvido nada. Oi, família, cheguei tarde, eu disse, com aquela voz de cansaço que já nem era mais fingida. A Helena veio, me deu aquele beijinho rápido e falou: o jantar tá frio, Ricardo. Você anda muito desatento com os horários. Eu olhei para ela e vi uma estranha. Não era a mulher com quem eu criei meus filhos. Era um predador esperando o momento certo de dar o bote. E o bote veio 2 dias depois. Era noite, eu estava sentado no sofá, tentando me concentrar num jornal, e ela sentou do meu lado com uma pasta. Ricardo, o seu Getúlio me mandou esses documentos aqui. Ele disse que, para a gente conseguir aquele novo contrato com a prefeitura, você precisa assinar essa transferência de cotas para o meu nome, só para facilitar a parte burocrática das certidões. Ele disse que, como seu nome está pesado por causa daquele empréstimo antigo, se a empresa tiver no meu nome, a gente consegue a licitação mais fácil. Ela colocou a caneta na minha mão. Ali, no meio da sala de estar, com a televisão ligada e o cheiro do amaciante da roupa que ela tinha acabado de passar, era a assinatura que ia me tirar tudo. Se eu assinasse aquilo, eu não seria mais o dono da metalúrgica que meu pai fundou. Eu seria só um funcionário dela, pronto para ser demitido a qualquer momento. Eu olhei para o papel e a minha mão tremia. Não era de medo, era de indignação. Ela estava me pedindo para assinar a minha própria sentença de morte financeira com um sorriso no rosto. Eu olhei para ela e perguntei, só para ver até onde ela ia. Mas Helena, você tem certeza que o Getúlio disse isso? Eu falei com ele semana passada e ele não comentou nada de licitação. A expressão dela mudou por 1 milésimo de segundo. O olhar dela ficou duro, frio. Ricardo, você deve ter esquecido. Eu já te falei que você está muito desatento. Assina logo. A gente precisa mandar isso para o cartório amanhã cedo se quiser garantir o contrato. Você não quer ver a gente passar necessidade, quer? Passar necessidade. Olha o nível da manipulação. Ela estava usando o meu medo de falhar com a família para me roubar. Eu olhei para a caneta, olhei para o papel e pensei em tudo que o Dr. Marcos me falou. Eu tô com a cabeça muito cheia agora, Helena. Deixa aqui que eu leio com calma e assino amanhã de manhã, antes de ir para a fábrica. Ela não gostou. Ela tentou insistir, disse que era urgente, que eu estava sendo difícil. Aquela voz doce de antes deu lugar a um tom autoritário, quase de desprezo. Se você perder esse contrato por preguiça de assinar um papel, não venha reclamar depois, ela disse, antes de levantar e ir para o quarto batendo o pé. Eu fiquei ali sozinho na sala, com aquele documento maldito na mão. Eu li e reli. Não tinha nada de licitação ali. Era uma transferência plena de poderes. Ela queria o controle total. Naquele momento, eu percebi que a escalada tinha chegado no topo. Não tinha mais volta. O confronto era iminente. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para o Dr. Arnaldo, um detetive particular que o advogado tinha me sugerido para seguir os passos da Sandra e da Helena durante o dia. Eu não queria fazer isso, me sentia sujo, mas eu precisava saber se tinha mais gente envolvida, e o que ele me respondeu naquela noite foi o que faltava para eu perder o resto de sono que eu ainda tinha. Ele me mandou uma foto. Era a Helena, a Sandra e um homem que eu não conhecia, sentados num restaurante caro em uma cidade vizinha, brindando com champanhe. Na legenda da foto, o detetive escreveu: eles estão comemorando a venda antecipada de 2 tornos da sua fábrica, Ricardo. O comprador já deu o sinal. Cara, ela estava vendendo as minhas máquinas pelas minhas costas. Máquinas que ainda estavam lá, rodando, produzindo. Ela já estava fatiando o meu cadáver antes mesmo de eu morrer.
Eu passei o resto da noite em claro, sentado na cozinha, vendo o dia clarear. Eu olhava para o quintal, lembrava de quando a gente brincava com as crianças ali e não conseguia entender como a vida tinha chegado naquele ponto. Só de lembrar agora, eu sinto uma náusea. Colocar isso em palavras ainda pesa, porque a gente se sente um otário, né? Um homem de 48 anos que se acha o dono da situação, sendo frito em fogo baixo pela própria esposa. Mas sabe o que é? Tem coisa que a gente só entende quando tá no fundo do poço. E no fundo do poço, eu descobri que eu ainda tinha força. Eu não ia assinar aquele papel. Eu ia para a fábrica, ia trancar tudo e ia chamar o Dr. Marcos para agir. Hoje, contando com mais calma, eu percebo que aquele foi o dia em que eu realmente acordei. Eu não era mais o Ricardo bobo. Eu era o Ricardo que ia lutar por cada parafuso daquela metalúrgica. Você já teve que segurar o choro para não parecer fraco na frente de quem estava te apunhalando? Você já sentiu que precisava ser um ator na sua própria casa só para sobreviver? Comenta aí embaixo se você já passou por uma pressão dessas, de alguém tentar te forçar a assinar algo ou tomar uma decisão que você sabia que ia te destruir. É difícil manter a cabeça no lugar, não é? Eu levantei daquela mesa da cozinha quando o sol bateu na janela. Peguei a pasta, o documento não assinado e as fotos que o detetive me mandou. Eu ia sair de casa antes da Helena acordar. Mas quando eu estava pegando a chave, eu ouvi a porta do quarto abrir. Ricardo? A voz dela estava diferente. Não era brava, era desconfiada. Você não assinou o papel? Por que está saindo tão cedo com essa pasta? Eu parei de costas para ela. Meu coração batia na garganta. Era o momento. Eu não podia mais fugir. Mas eu ainda não ia entregar o jogo todo. Eu vou passar no Getúlio primeiro, Helena. Quero tirar uma dúvida com ele antes de assinar. Eu não olhei para trás, mas eu senti o silêncio dela. Um silêncio gelado, de quem sabe que o plano pode estar fazendo água. Eu saí, bati a porta e respirei o ar gelado da manhã. O dia do acerto de contas tinha chegado. Mas eu mal sabia que a maior revelação de todas ainda estava por vir, lá dentro da metalúrgica. Algo que nem o detetive, nem o advogado tinham descoberto. Algo que a Helena guardava às 7 chaves e que ia ser o golpe final, mas dessa vez contra ela. Eu bati a porta do carro com uma força que eu nem sabia que tinha. O barulho ecoou na rua deserta. E eu não olhei pelo retrovisor para ver a cara que a Helena fez. Eu só queria chegar na metalúrgica. Eu precisava ver com os meus próprios olhos se as máquinas, o patrimônio que meu pai suou sangue para construir, ainda estavam lá. Enquanto eu fazia aquele trajeto, eu senti o meu coração batendo na ponta dos dedos. Só de lembrar agora, eu percebo o quanto eu estava no limite. Eu nunca fui um homem de perder a cabeça, mas ali, naquele momento, eu estava vendo a minha vida toda sendo fatiada por quem eu mais amava. Eu cheguei na fábrica antes de todo mundo. O portão de ferro parecia mais pesado que o normal. Quando eu entrei, aquele silêncio das máquinas paradas me deu um aperto no peito. Eu fui direto para os fundos, onde ficavam os tornos maiores, aqueles que o detetive disse que já estavam vendidos. E foi lá que eu vi. Tinha um caminhão de frete parado num recuo que a gente quase não usa, e 2 sujeitos que eu nunca vi na vida estavam começando a soltar os parafusos de fixação da base de uma das máquinas. Cara, o sangue subiu para a cabeça de um jeito que eu vi tudo embaçado. Quem deu ordem para vocês mexerem nisso aqui? Eu perguntei, com a voz mais grossa do que eu pretendia. Os caras pararam, assustados. Um deles, um sujeito de boné, puxou um papel do bolso e disse que uma tal de Dona Helena tinha assinado a venda e que o pagamento já tinha sido feito para a empresa de consultoria que representava a fábrica.
Eles achavam que eu era só um funcionário chegando cedo. Quando eu disse que eu era o dono e que não tinha venda nenhuma, o clima ficou pesado. Eu mandei eles saírem na hora, ou eu ia chamar a polícia ali mesmo. Eu não tive que esperar muito. 10 minutos depois, o carro da Helena encostou no pátio. Ela desceu batendo a porta, com aquela cara de quem ia me dar uma bronca. A Sandra estava junto, claro. Aquela mulher não saía do lado dela. Parecia uma sombra mal intencionada. Elas entraram no galpão pisando duro e a Helena já veio gritando, dizendo que eu estava atrapalhando os negócios da família, que eu estava doente e não sabia o que estava fazendo. Contando isso agora, parece inventado, mas o que aconteceu ali foi a coisa mais real e dolorosa da minha vida. Eu deixei elas falarem. Deixei a Helena me chamar de incapacitado, de teimoso, de homem quebrado. Eu fiquei ali, encostado num dos tornos, olhando para ela e sentindo uma pena profunda, porque enquanto ela gritava, eu só conseguia pensar nos 20 anos que eu joguei no lixo, acreditando naquela máscara. Quando ela parou para respirar, eu só abri a pasta que eu estava segurando. Eu tirei as fotos do restaurante, os extratos da conta da irmã dela, as gravações da mãe dela dizendo que nunca fez cirurgia nenhuma e, por fim, o relatório do detetive mostrando o plano de me interditar judicialmente. O clima ali ficou bem pesado. A Helena ficou pálida. A Sandra tentou abrir a boca para defender, mas eu só apontei o dedo para ela e disse: "Você não diz uma palavra. Se você não sair daqui agora, o próximo lugar que você vai visitar é a delegacia como cúmplice de estelionato." Ela não pensou 2 vezes. Pegou a bolsa e sumiu. Deixou a melhor amiga sozinha no meio do furacão. É assim que esse tipo de gente age, né? Quando a água bate no queixo, cada um cuida do seu. A Helena tentou mudar o tom. Começou a chorar, disse que fez tudo por nós, que ela estava com medo das dívidas e queria garantir um futuro pra gente se a fábrica quebrasse. Uma mentira em cima da outra, sem parar. Eu só olhei para ela e disse: "O futuro que você queria era sem mim, Helena. Você queria o dinheiro, a casa na praia, e eu num asilo ou numa clínica, sendo tratado como louco. Você não traiu só o meu dinheiro, você traiu a minha alma." Aquele dia foi o ponto final. Eu chamei o Dr. Marcos e ele já entrou com as medidas cabíveis. Foi uma briga feia na justiça, eu não vou mentir. Ela tentou de tudo. Tentou dizer que eu era violento, tentou usar os meninos contra mim, mas as provas eram sólidas demais. O Getúlio, meu contador, acabou abrindo o jogo e testemunhou a meu favor, mostrando como ela o manipulava também. Mas o que mais me doeu e o que eu precisei de muita paciência para resolver foi com os meus filhos, o Tiago e o Marcelo. No começo, eles ficaram perdidos. A mãe deles tinha feito uma lavagem cerebral, dizendo que eu estava abandonando a família. Eu precisei de meses de conversas, de mostrar a realidade sem querer destruir a imagem da mãe deles por completo, porque no fim das contas, ela ainda é a mãe. Foi difícil ver o olhar de decepção no rosto deles quando entenderam que a vida confortável que tinham era fruto de um roubo contra o próprio pai. Hoje, a situação está resolvida, dentro do possível. Eu me separei, claro, não tinha como continuar. Ela ficou com a casa na praia, porque o processo para reaver um bem no nome de terceiros ia demorar anos e me custar uma fortuna que eu preferi usar para salvar a metalúrgica. Ela mora lá agora, mas soube por conhecidos que a vida de luxo acabou. Sem a minha fábrica para bancar, a conta não fecha. A Sandra sumiu do mapa, provavelmente atrás de outra vítima. Meus filhos hoje moram sozinhos, já são homens. O Marcelo trabalha comigo na fábrica. Ele assumiu a parte administrativa e eu finalmente voltei para o que eu gosto: o chão de fábrica, o barulho das máquinas, o ajuste fino da fresa. A relação com eles é boa, mas ficou aquela cicatriz, sabe? A gente não fala muito da mãe deles. É um assunto que ainda machuca. Eles visitam ela de vez em quando, mas a confiança que eles tinham também quebrou.
É triste ver uma família se fragmentar por causa de ganância. Mas antes, uma verdade amarga do que uma mentira que ia me enterrar vivo. Eu recuperei a minha paz. Eu trabalho dobrado hoje para pagar os empréstimos que ela deixou no meu nome. Mas cada centavo que eu ganho agora é meu de verdade. Durmo com a cabeça mais leve. Hoje eu olho no espelho e sei que eu aguentei. Eu sou como o aço que eu moldo todo dia. Precisei de porrada e calor para ficar forte. Enquanto eu coloco essas últimas palavras aqui, eu sinto um alívio imenso. Colocar essa história para fora foi como tirar um peso de 1000 toneladas das minhas costas. Eu nunca imaginei que ia passar por isso aos 48 anos, mas a vida acontece, querendo ou não. Ela só joga o desafio e espera para ver se a gente vai se entregar ou se vai lutar. Eu queria te agradecer por ter me ouvido até aqui. Não é fácil compartilhar as nossas vergonhas, as nossas fraquezas, mas eu senti que precisava fazer isso. Se essa minha história servir para um homem que seja abrir o olho antes de perder tudo, já valeu a pena o esforço de escrever. Eu queria saber de você, o que você estava fazendo enquanto ouvia esse meu desabafo? Que horas são aí agora? Comenta aqui embaixo para mim. Eu gosto de imaginar quem são os companheiros que estão do outro lado, compartilhando esse momento comigo. E se você passou por algo parecido, por uma traição dessas que mexe com a sua honra e com o seu suor, conta pra gente. A gente aprende muito ouvindo a vivência um do outro. Se você sentiu verdade no que eu contei, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha. Isso ajuda a nossa comunidade de homens que valorizam o caráter a crescer. E olha, se você tem uma história real que está guardada aí no peito e você sente que precisa colocar para fora, manda para mim no e-mail historiasvolante@gmail.com. Vai ser um prazer imenso ler o seu relato e quem sabe eu não compartilho ele aqui para ajudar outros irmãos de caminhada. Eu vou ficando por aqui. O café já esfriou e eu preciso voltar ali para as máquinas. A vida não para e a gente também não pode parar. Um abraço do Ricardo e lembre-se, uma hora a verdade aparece, querendo ou não. Fiquem com Deus.